Descubra se suas campanhas vão ser lucrativas antes mesmo de investir. Isso mesmo. A ideia dessa planilha aqui é te mostrar e ter mais previsibilidade antes mesmo de você sair investindo em anúncios. Então vamos lá. O primeiro princípio aqui, sem enrolação, é você calcular o CPA máximo, o quanto você pode pagar para realizar uma nova compra, né, do seu produto ou serviço. A princípio aqui, essa planilha foi formatada para infoproduto, mas nada impede de você adaptar ela para qualquer tipo de serviço que você venha fazer. Então ela serve para qualquer um que está planejando fazer anúncios, tá? Então, a princípio aqui a gente calcula o CPA, tá? O CPA a gente tem a margem de contribuição e também o lucro-alvo. Então, essas são as variáveis aí que a gente vai estar tentando controlar aqui dentro do seu CPA. Então, eu trago um preço aqui de 9,7 do produto, tem uma margem de contribuição de 60%, baseado nesses custos aqui estimados, que eu trouxe aqui para vocês, entre custos diretos e custos fixos. Eu posso trazer outras aulas falando disso, mas a princípio aqui, a gente tem um custo fixo e os custos variáveis direto à venda, né? Então, a partir disso aí, eu vou ter minha margem de contribuição. Então, aqui, né, para esse produto de R$ 97,00, a minha margem de contribuição está em 60%. A partir disso, eu quero um lucro-alvo de 50%. Então, do valor líquido que chega, né? Esse é o valor da venda, 97. O valor líquido que eu iria receber, eu quero tirar como lucro-alvo 50% desse valor de R$ 58,00 aqui. Então, meu CPA já é outro 50%. Então, vai ser metade disso. Caso eu quisesse diminuir meu lucro-alvo, meu CPA acabaria alterando aí para ficando um pouquinho mais alto. Ou seja, eu poderia investir mais para adquirir mais vendas a partir de uma margem de lucro-alvo menor. Tá? A ideia não é ficar o dia todo explicando isso, mas o princípio é que você entender o quanto você pode pagar já de início antes de você estar querendo investir, certo? Então você vai trabalhar seus custos operacionais. Dentro desses custos operacionais temos os variáveis e os fixos. Planejamento de cenários. Então você vai se basear do seu cenário atual, tá? Então se você tem R$ 1.000 para investir, você bota aqui seus R$ 1.000 e a partir daqui temos a planilha, ele resgata esses valores da aba anterior, tá? Então aqui a gente tem um ticket de 97, o CPA máximo de R$ 34,00 e a nossa margem de contribuição. E a partir desses dados, ele faz uma estimativa do seu cenário ideal, baseado no que você quer investir e baseado no seu CPA que você calculou. Então você já tem uma estimativa aqui prévia do seu cenário atual. Então nessa perspectiva aí, meu cenário hoje eu posso investir R$ 2.000. A gente já vê que essa perspectiva aqui se altera, tá? Mas fica atento a essas métricas aqui no sentido de entender e você vai para o seu cenário desejado. Eu tenho 2.000 de investimento, quero chegar a, por exemplo, 10.000 de faturamento. E aqui, o principal, aqui ele já dá o cenário, o investimento necessário para que você chegue a esses 10.000 de faturamento. Não é, você sabe muito bem que não é só querer chegar o faturamento de 10.000 que você vai chegar lá. Você precisa realmente entender quanto você precisa investir. Então aqui já vem um segundo ponto, é que para você alinhar a sua própria perspectiva ou alinhar a perspectiva do seu cliente. O cliente chega pedindo que quer investir R$ 20.000. Você diz, beleza, vou fazer aqui uma projeção na planilha para ele para a gente ver qual é a perspectiva. A partir disso, você já pode chegar com valor para ele, ou então para você mesmo, e entender o cenário que você. Se o seu cenário desejado está muito longe da sua perspectiva, não vou ter R$ 3.500 para investir agora, vou ter que investir menos. Então você já tem que abaixar a sua perspectiva e diminuir aqui o faturamento desejado, né, para algo mais realista. Então, para essa perspectiva aqui de 10.000, você já teria que investir mais ou menos R$ 3.600, tá? Aqui a ideia é você ser mais pé no chão possível, tá? Você sai do seu cenário ideal, tem um desejado, atual, perdão, você sai do seu cenário atual, quer chegar até certo ponto, mas você tem que quebrar essa perspectiva para saber se realmente é válido ou não, tá? Então aqui eu tentei trazer
uma perspectiva mais clara possível para vocês, no sentido do seguinte: a gente sai do cenário de investimento de 2.000, certo? Aí, por exemplo, você já viu que o investimento necessário é 3.600. Se eu vim aqui investir 3.600, baseado no meu cenário atual, essa alteração de investimento já está em torno de 80%. Então, a sua variação entre a verba, você já aumentou 80% do que você estava investindo atualmente. Então, você já tem que ficar ligado nisso aí. Essa variação já é uma variação considerada alta, tá? Mas não é o parâmetro definitivo para você parar aqui, não. É só para você ter uma noção da variação de investimento que você está fazendo, certo? E a partir daí a gente vem com uma variação entre o preço, certo? E o CPA, tá? Então aqui é o seguinte, aqui eu vou zerar, certo? Vou zerar para você entender. Esse aqui seria o cenário lá atual que você estaria, tá? Então, baseado no investimento mensal que você trouxe aqui e os indicadores que você calculou na primeira aba, né? Que seu CPA e o seu ticket médio, você teria esse cenário aqui hoje, que basicamente é o mesmo do desejado, certo? Então, por exemplo, você pode trazer aqui, não vai ser 3.600, mas eu vou conseguir investir R$3.000 nessa próxima vez, tá? Então, eu teria esse resultado aqui de 8.300, não chegaria no meu desejado, certo? Mas o que eu poderia fazer para chegar no meu desejado? Então, tem duas coisinhas aqui antes mesmo de você anunciar que você pode estar trabalhando, certo? Que seria, primeiramente, o seu CPA. Seu CPA hoje estava por volta de R$35. Você poderia prever ali uma diminuição de menos 5%. Cairia ali para 33%, mas você viu que não é suficiente para chegar ao faturamento bruto de 10.000 que você está querendo. Então, vamos lá. Vamos almejar pelo menos uma alteração de 15%. 15% já torna mais realista o seu faturamento bruto. Tá, então CPA aqui já varei de mais 15%. Eu botei até uma média aqui limite, porque se você realmente extrapolar muito isso, possivelmente você não vai conseguir realizar essa variação, porque além do CPA, alterar o CPA, você poderia também aumentar o ticket médio. Você viu lá que o lucro, estou tirando 43% de lucro. Ou você altera o ticket médio, por exemplo, esse valor aqui realmente não está condizente ao que eu quero chegar, então vou aumentar um pouco esse ticket médio. Então, seu ticket médio, em vez de passar de 97, passa a ser R$107, para que você consiga realmente chegar a esse faturamento aqui. E você acaba aumentando também o faturamento líquido. Obviamente, se você também quer aumentar o faturamento líquido, você pode mexer na margem de contribuição, e eu recomendo você vir aqui na primeira aba e fazer essa otimização aqui dentro, tá? Nessa aba de indicadores é o pulo do gato, tá? É aqui onde a gente vai planejar os nossos limites de métricas que a gente pode chegar para manter o nosso lucro durante as campanhas, tá? Então vamos lá. Nesse planejamento de indicadores, aqui que está em roxo claro, é onde você vai fazer o preenchimento. São preenchimentos manuais, certo? Caso você já tenha as suas médias estabelecidas aí no gerenciador, traz para cá, que aqui você já vai ter o seu cenário, tá? A ideia é calcular o seguinte: a partir desses indicadores, quais resultados a gente vai ter, baseado no nosso cenário ideal, certo? Então, a partir desses indicadores, eu tenho esse cenário possível aqui, baseado nesse cenário ideal. Então, com esses indicadores, hoje a gente anunciando, investindo R$3.000, a gente teria um CPA de R$118 com faturamento bruto, ou seja, a gente não conseguiria alcançar o cenário projetado aqui dentro. Aí eu vou alterar aqui tanto a visita de checkout quanto a conversão do checkout, certo? Então eu vou botar 20%. Aqui ele já me mostra que esse indicador é muito bom, então já é acima da média, certo? Você tem que ter entendimento disso. Se é acima da média, para uma pessoa que está começando, você chegar a esse nível de checkout é difícil.
Então, talvez você não consiga manter essa média de 20%. É possível, mas também não é provável, tá? E aqui também você pode fazer um aumento lá, vou botar 15% de checkout, tá? Então, ele ainda não é muito bom, mas ainda está numa média boa. De, de 85, eu vou supor aqui que a gente consiga manter um connect rate em 90. Vou botar 91 que eu acho que ele vai para muito bom. Isso, já foi para muito bom. Mesmo assim, a gente está fora do cenário ideal, tá? Então, aqui você já consegue perceber se o seu próprio preço e a margem de contribuição faz sentido para o que você está investindo, tá? Então aqui, ó, com esse cenário aqui de métricas, um connect rate excelente, uma conversão de checkout excelente, você já consegue entender o problema antes de começar a rodar. Talvez o problema não seja nas métricas, porque as métricas aqui estão muito boas, certo? E a partir disso, a gente pode vir aqui no CPA, vou recalcular aqui o valor, certo? E venho aqui e volto aqui para indicadores. Percebem a diferença? Esse é o pulo do gato aqui. Esse é a ideia da planilha pré-LA. Isso aqui eu sei que vocês são capazes de fazer, de automatizar na planilha. Mas a ideia por trás é que vocês têm que entender, tá? Então aqui, antes mesmo dos indicadores, eu melhorei os indicadores. Mas o problema não estava nos indicadores, porque eles já estavam bons. O problema estava no seu valor do ticket ou sua margem de contribuição. Então você consegue ajustar aqui e entender se o seu problema está aqui no planejamento, no próprio valor do produto, na sua própria custo operacional. O que acontece muito é que muitos já têm esse custo operacional elevado e já começa no negativo e não sabe nem se vai dar lucro algum dia. Vive esperançoso, né? Mas com isso aqui, você já consegue iniciar tendo um limite do que pode ser feito e acompanhado na hora de começar os seus anúncios, tá? Então, isso aqui, pessoal, como vocês planejaram, acabaram de planejar, já seriam os seus indicadores base para vocês iniciarem as suas campanhas. Isso aqui é a forma que eu consegui trabalhar para os meus clientes e mostrar para eles como ter lucro antes de sair investindo. Eu entrego isso para os clientes, eu apresento isso para os clientes de forma com que eles consigam identificar o gargalo antes mesmo de iniciar. Então não tem aquela dor de cabeça, eu já sei basicamente qual a média de connect rate que eu tenho que manter, qual o checkout, a gente já consegue ter um plano de ação efetivo. Eu vou só passar rapidinho aqui pelo resumo anual que eu trago aqui, que eu gosto de acompanhar bastante, então eu trago as principais métricas aqui tanto do Google Ads, do Meta Ads, vou acompanhando de forma mensal, então de forma mensal vou acompanhando e tenho uma análise anual ali dos dados, então tem uma média de todo ano aqui dentro desse painel e também do mensal mesmo, então eu acompanho aqui mês a mês, dia a dia, né, do cliente, vou preenchendo e tenho todo o resultado do mês e consigo identificar algum gargalo ali que já está no mês. Se tiver qualquer dúvida, chama aí no WhatsApp, que eu tô aqui para ajudar. Valeu!